Olá a todos, bem-vindos a uma nova temporada do Negócio Mistério. Quinta temporada do Negócio Mistério. Vasco, estás bom? Estou bom, sim senhor, já tinha saudades tuas. É, na semana passada. Tive que aturar o Luís na semana passada. Então, ele, agora, aposto que ele já fica até se portou bem. mais calmo. Sim. Esta é a tua área, não é? É isso, é isso. Ele... Tem que estar caladinho. Ou no caso da semana passada, shut up. Exato. Foi um grande episódio, foi um grande episódio. E a pedido de várias famílias, esta quinta temporada é dedicada a flops no futebol português, verdadeiramente flops nos três grandes. É verdade. Na semana passada, no programa especial com o Luís, falamos até de alguns que podem também entrar aqui. É verdade, é verdade. Que falam vários flops, mas aqui vamos falar então de vários jogadores nos três grandes que vinham com grandes expectativas e já com um currículo assinalável, mas não se conseguiram impor em Portugal. O nosso homem do vídeo, o Miguel Andrade, que está aqui a auxiliar-nos, já cheio de pressa, resolveu desvendar, pés embora, também já tem na capa do Negócio Mistério desta semana, que o primeiro nome é nada mais, nada menos do que Carlos Bócio. Estamos a falar de um guarda-redes argentino que veio para o Benfica, vindo do Estudiantes de La Plata, da região de La Plata, em Buenos Aires, para substituir nada mais, nada menos do que Michel Prudhomme. A herança era pesada e Bócio não teve mãos para aquilo. Não, sem dúvida. Bócio, que era um guarda-redes que jogava invariavelmente calças de fato de treino, fita no cabelo. Por acaso, agora já não se vê muitos jogadores guarda-redes com calças de fato de treino. Mas eu lembro sempre do meu pai, lembro sempre miúdo, e sempre que víamos um jogo. Então na década de 90 havia ali alguns guarda-redes a jogar de calças, o Busquets do Barcelona, Sim. e havia assim vários. Há pouco tempo ainda tínhamos o Kirali, não é? É verdade, é verdade. E o meu pai sempre que viu um guarda-redes de calças. O Porto tinha o Eriksen, que volta e meia a aparecer. Não, o Wozniak. O Wozniak não me recordo tanto. Mas havia alguns. Era, e eu lembro que sempre que começávamos a ver o jogo e o meu pai via o guarda-redes de calças e dizia: este não vale nada. Era o critério dele para definir um bom guarda-redes. Exatamente. Um bom guarda-redes era usar calças. Sobre Bócio não fugiu muito. É isso. Pronto, contextualizando, porque se calhar as pessoas sim. já não se recordam, e a ideia que nós temos do Bócio cá em Portugal é má, temos que ser muito sinceros, má. é muito má. Ele tinha já uma carreira consolidada, ele ali na década de 90, poucos anos antes de ir para o Benfica, era titular, não. Era um jogador de seleção argentina, chegou a ser titular, principalmente ali em 95, ele é titular na Taça das Confederações, vai à Copa América, vai aos Jogos Olímpicos de Atlanta. A Argentina até chega a jogar contra Portugal nesse torneio duas vezes, quer na fase de grupos, quer nas meias finais. Depois, em 96, ela acaba por deixar de ir à seleção argentina, mas era visto como um dos melhores guarda-redes argentinos da década de 90. Sendo que, por acaso, é conhecido uma fase em que os guarda-redes argentinos não são. Havia o Goicoechea. Sim, e o Goicoechea já estava depois aqui um bocadinho a sair também. É um período menos bom. Depois nessa fase surge um que jogou no Mallorca, é o Léo Roa, exato. Roa. É isso. O guarda-redes mundial de 98 também. Isso, que estava no Mallorca. E então, entretanto, o Prudhomme termina a carreira. O Ovchinikov também estava no Benfica, sai, ele vai para o Alverca. Certo. Já não lembro se vai emprestado. Acho que sai a título definitivo com aquela ponte depois para ir para o Futebol Clube do Porto. Pois, é isso. E então o Benfica tem que reestruturar a baliza, contrata dois guarda-redes, um mais experiente, o Bócio, e outro mais jovem, uma esperança, que era o Roberenka. Ou seja, inicialmente achava-se que o Bócio seria o titular pela maior experiência e perspectivava-se que fosse um projeto mais... Do futuro. Exatamente, do futuro, mais de longo prazo. Mas não veio a acontecer. Não veio a acontecer. Quais foram os números do Bócio? Ele no total faz 23 jogos e ele está no Benfica entre 99 a 2004. Pelo meio ainda é emprestado uma temporada ao Vitória de Setúbal. Temos aqui foto do Bócio com camisola do Vitória de Setúbal, olha. Provavelmente ele até ainda foi pior, talvez porque também tenha jogado mais no Vitória do que no Benfica. Eu aqui há pouco tempo a recuperar como foram os golos, as assistências de golos desse campeonato 1-2 em que o Bócio está no Vitória de Setúbal. Não vi vídeos, mas fui lendo relatos da altura dos golos e a quantidade de jogos em que diz Bócio podia ter feito muito melhor. Bócio com grandes responsabilidades neste lance. Incompreensível como Bócio deixa a bola passar. É quase
todas as jornadas a acontecer isso, ou seja, o Vitória até nessa temporada é 1-2, eles acabam por safar, o Vitória acaba por safar e não desce divisão, mas provavelmente não foi pelo Bóssio. Há aqui duas notas sobre o Bóssio que eu acho que são importantes trazer. Primeiro, tu sabias que o Benfica lhe fez uma proposta para renovar o contrato em 2003-2004? A sério? É verdade. E ele não quis renovar. Se calhar ele seria um elemento importante no O balneário. Juan António Camacho, que na época seguinte até saiu do Benfica, olhava para o Bóssio como um bom suplente. E portanto não Pois, queria ele devia mexer ser- muito na baliza e É portanto isso. estava E ele ali um devia bom ser suplente. um elemento importante no plantel. Eu recordo-me até o Enca não, o Bóssio é suplente no jogo em que o Mickey Fer morre em Guimarães. E eu recordo das imagens estar sempre o Bóssio presente ao lado do Camacho e a ver como é que está o Féria, a falar com os outros suplentes, ou seja, parecia-me que ele estava completamente Ligado, integrado no grupo, apesar de jogar menos. A outra situação é, tu sabes porque é que o Bóssio não foi logo opção no Benfica? Pois isso eu não me recordo. Eu lembro que o Enca começa a época a titular e foi titular durante 2-3 anos. O Bóssio é contratado em inícios de julho, sensivelmente, é guarda-redes para ser titular, vem aqui num pacote, o Benfica contrata o Bóssio e o Ricardo Rojas, lateral direito, paraguaio. Os dois pela módica quantia a rondar os 400 mil contos, mas o dinheiro demorou a chegar aos Estudiantes de La Plata. Então eles bloquearam... E eles ficaram com o certificado internacional e o Bóssio demorou. O Bóssio não foi inscrito na UEFA. O Bóssio não pôde jogar. Na época seguinte ele iria ter o passaporte comunitário, mas acabou por não conseguir ter porque havia irregularidades com o seu passaporte. Também tudo correu mal. Ou seja, é mesmo uma lei de Murphy. E quando o Bóssio depois consegue ganhar oportunidade de jogar, ele não estava bem fisicamente, e o Paikans falou sobre a situação, a dizer que mentalmente o jogador não estava bem. Acredito que ao passar por tudo isso porque depois houve aqui uma série de imbróglios e que envolveram a direção da altura, liderada por Vali Azevedo, em que primeiro as garantias bancárias estavam dadas, o pagamento estava a ser feito. A quantidade de episódios. Não foi feito. Depois o Vali Azevedo tentou negociar com o Estudiantes de La Plata uma nova forma de pagamento em tranches, o dinheiro, e portanto o presidente dos Estudiantes de La Plata diz nunca vi do tal, nunca vi do género, e portanto... Já viste a quantidade de vezes nós já falamos do Vali Azevedo? É verdade, em situações deste género. E ele acaba por ter aqui, ele assina para ser titular, ponto final. Sim. E eu também já eu recordo referência. que nesse verão o Bóssio era apontado como o titular do Benfica e o Benfica como suplente. E o grande problema com o Bóssio esteve relacionado com isto, e claro, eu imagino a cabeça de alguém que viaja ao Atlântico para experimentar competições europeias, jogar num grande em Portugal, mesmo que ele jogasse numa equipa grande na Argentina, nos Estudiantes de La Plata. Sim, mas era um desafio diferente. Era um desafio diferente e de repente... E vem substituir o Perrodome. Sim, e de repente ele olha e diz assim, afinal isto não é como eu estava à espera, não posso fazer nada do Por que eu acaso, posso. eu já não me recordava disso. Isso até me faz... Até fiquei agora triste por ter criticado tanto o Bóssio. Bóssio. Mas eu recordo que na altura muita gente gozava, não é? Quando alguém... Em jogos de amigos, se alguém ia à baliza e falhava, o pessoal dizia, parece o Bóssio. Ele criou aqui um imaginário. Sim, ele tinha uma expressão que dizia que ele não tinha distrações, que eram fatalidades. Está bem pensado. Pronto, outro problema que o Bóssio teve chama-se mesmo Robert Enca, não é? É verdade. O guarda-redes alemão entrou muito bem no Benfica, fez excelentes temporadas no Benfica e obviamente que era difícil retirá-lo da baliza. O Bóssio fica ali, só joga na reta final do campeonato, quer em 99-2000, quer em 2000-2001, que é aquela péssima temporada do Benfica, em que termina no 6º lugar. Então emprestado, regressa em 2-3, e aí já não era o Enca, já era o Moreira. O Moreira ganha a titularidade ali meio do 1-2, se não me engano. Sim, sim. E a partir daí... Depois coincide com a saída do Enca para o Barcelona. Exatamente. E houve uma aposta forte do Benfica em Moreira, porque era um jovem da formação, queria-se até demonstrar, nós até na baliza temos aqui pode ser uma referência para a história do Benfica, e houve uma aposta firme no Moreira, e o Bóssio ficou como suplente, e é como tu também foste falando, nunca houve aquela, não me lembro do Bóssio vir reclamar. Muitas vezes isso acontece com os jogadores que até vêm com algum nome, que não estão a ser aposta,
E aparece só o próprio jogador, ou o empresário, ou o pai, ou a mãe a reclamarem. Claro. Isso acontece muito. Com o Bócio, Não- não me sim. recordo nada disso. Nunca houve isso, mesmo que depois dele ter. Eu acho que há aqui depois um claro sinal que tu percebes que ele não se sentiu totalmente bem no Benfica, que é quando tem uma proposta para renovar e opta por voltar à Argentina, e ele vai para o Lanús e acaba por ser campeão argentino no Lanús, se não me Campeão engano. argentino, muito bom. Não é? Mas, ele- no fundo, ele ele- foi para ser titular novamente, para voltar Sim. a jogar. Não é? Ele tem uma segunda vida na Argentina bastante boa. Ele ganha a Liga Argentina em 2008 com o Lanús. Eu acho que até o Lanús tem no meio campo um jogador que depois acaba por vir para o Porto. Ajuda-me aí. O Bolatti? O Bolatti, ou não era o Bolatti que eu queria dizer? Deixa-me aqui abrir para tentar ver. Mas possivelmente podia ser o Bolatti, Então aqui estás no Mas não plantel era. atual. Não é? certo? Exatamente. Portanto, vamos aqui a 2008. Prediguer, será? Eu acho que era o É Prediguer. capaz de ser Prediguer. Valério, era o Diego Valéria, Valério. ok, bem, certo. Que E também tem ali fazia Germán parte. Cano, olha, engraçado esta Sim. equipa com o Germán Cano, que agora continua E- a marcar golos no Fluminense. E eu acho que o Bócio acaba por perceber que a vida dele no Benfica já tinha terminado, porque percebe também que não conseguiu mostrar aquilo que queria. E eu acho que o lado mental entrou aqui Pois, de sobremaneira. sem dúvida, Há alguns jogos que com alguma memória me vem à cabeça. Há um que eu acho que é contra o Sporting, no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz, em que ele tinha inúmeras dificuldades em sair em cruzamentos, sofreu um golo quase de canto direto. Deve ser ali a altura do que tinha o André Cruz, Sim. no Sporting. E tem Talvez exibições. seja na Taça de Portugal, não? Possível, é possível. Em Sei 99, que 2000, eu não sei se o Bócio já estava a jogar nessa altura. Em Ora 99, 2000, o Sporting elimina o Benfica, ganha na Luz por 3-1. E ele tem assim, são lances de bola parada, quase todos os golos, cantos livres. Mas se Mas calhar este ele não não- estava a jogar nessa altura. Não, ele não joga nesse jogo. Ele não joga. Mas eu acho que, por exemplo, até se não me engano, eu acho que este jogo contra o Porto, Neste jogo é o golo do Sabri. do Sabre. Deixa eu ver a pinta. Mas há. Neste jogo há um lance que. Mas eu já não lembro se ele toca na bola ou não. Em que o Porto reclama um golo de canto direto do Cleiton. Agora não sei se é o Bócio que defende, se a bola vai ao poste, isso já não me recordo. Pois, se calhar é esse lance que eu estou aqui a ter na imagem e que acaba por ficar 1-0 para a equipa do Benfica. Mas há vários jogos em que de facto ele não consegue mostrar. Eu por aquilo acaso eu que não me estaria à lembro de espera. nenhum lance que diga que grande frango do Do não me Bócio. lembro, não me lembro. Mas lembro-me perfeitamente as pessoas gozarem muito com a. Mas ele diz, Com ele a situação defende-se, ele diz quem é o guarda-redes que nunca sofreu um frango. Isso ele tem toda a razão. Isso Não tem é? toda a razão. Portanto, isso acontece. E para também rematarmos aqui bem a questão do Bócio, e ele abandona o Benfica em 3-4 com a conquista da Taça de Portugal. Ele ainda faz 2 jogos nessa campanha. Que foi o final- Ele faz 3 jogos só nessa época, Exato, 2 são na taça. Exato, na Taça é outra na última jornada do campeonato. E não faz a final da Não, taça é sim, com sim, o Moreira com na o Moreira baliza. na baliza. Mas faz parte desse Claro. plantel que termina com um jejum de 8 anos sem qualquer título. E não estou a falar de ser campeão, estou a falar de nenhum título, nem título. taça, nem supertaça. E eram as 3 competições que existiam, não Exato, existia a taça a da taça Liga. da Liga. Ou seja, o Benfica teve ali 8 anos a conquistar nenhum título. O Bócio faz parte dessa equipa que acaba por ficar na história, que é uma equipa que recupera o título Sim. e contra o Porto agora De- de Mourinho, não é? Sim, claro, era o Porto de Agora Mourinho. que era treinador do Benfica. Em preparação para a Liga dos Exatamente, Campeões. Exatamente, o jogo foi uma semana e meia antes da final da Champions. Eu gostava que ele tivesse continuado o Benfica para perceber qual era a relação de Giovanni Trapattoni com Carlos Bócio. Ia ser giro. Eh, Pois, mas o Benfica também, o Benfica entretanto, depois contrata contratou o Kim. exatamente. O Moreira ainda começa a titular, E mas depois vai o Kim ganha para a baliza. titularidade. E aqui o Carlos Bócio, uma grande história. Carlos Bócio para mim está... Aliás, nós quando foi para fazer a lista colocamos o Carlos Sim, Bócio foi como logo daqueles nomes óbvios que nos veio na que cabeça. saltou logo à cabeça. E no fundo vamos tentar trazer jogadores que tiveram algum impacto, jogaram, não vamos aqui trazer aqueles que não jogaram sequer, a não ser que tenham uma boa história por trás. E E há por isso vários. faça sentido eles aparecerem aqui. Deem as vossas sugestões, seja através do Spotify, no 00, no nosso canal do YouTube. Para a semana estamos de regresso e vamos trazer um novo homem da baliza, não é? É verdade, nós decidimos começar isto mesmo pela primeira posição. De trás para a frente. E então vamos começar com os guarda-redes. Até para a semana. Até para a semana.